Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Catarina, sou técnica da Professional Paris e hoje nós vamos dar sequência à nossa segunda aula de colorimetria básica. Na aula anterior, nós falamos um pouco de cores naturais, de tons naturais. Hoje nós vamos falar um pouquinho de nuance. O que é nuance? Nuance é os tons de moda, os tons que nós não nascemos com ele, né? Então são tons fantasia. Por exemplo, um chocolate, que é um 67 ou um 57 ou um 77, né? Dependendo assim da altura do tom, ele é um chocolate, é uma coloração puxada para o marrom. Essa coloração, ela tem um tom de moda, ela tem uma nuance. Costuma-se dizer, né, e é real, que as nuances não têm boa cobertura de branco. Na aula anterior, nós falamos que a cobertura de branco, ela é mais eficaz quando usamos tons naturais. Os tons de modas, ele pode ser usado em cima de um cabelo branco? Pode, desde que ele seja adicionado junto com o tom natural. Então, se eu vou colocar um 67, que seria um chocolate, na minha cliente, eu necessito misturar com 6.0 na mesma proporção. Então, isso seria uma mistura de nuance com tons naturais. Quais são as nuances que nós temos, né? Que a gente fala, né? Que são os pigmentos que formam as nuances, né? Nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Olhando assim, a gente percebe que são as mesmas cores, os mesmos números para o tom natural. Isso aparentemente. Por que ele vira uma nuance? Porque ele está depois do ponto. Então, todo número depois do ponto, barra, traço ou vírgula, ele é uma nuance. Todo número antes do ponto é um tom natural. Aqui eu tenho um tom natural e aqui eu tenho um tom de moda. Aqui eu teria o mesmo número, mas aqui ele seria um louro escuro e aqui um vermelho. Louro escuro vermelho. Então, ele é o mesmo número, mas com significado diferente da onde ele se posiciona. Antes do ponto, vírgula, barra ou traço, ele é um tom natural. Depois disso, desse ponto, vírgula, ele se torna uma nuance, certo? Então, aqui eu teria o cinza, o mate ou violeta. Nas demais aulas, nós vamos falar um pouco de estrela de ouso, de círculo cromático, aí vocês vão entender melhor porque esse 2 significa duas cores, tá bom? O 3 seria o dourado, 4, acobreado, 5, acaju, 6, vermelho e o 7, marrom. Então, essas seriam as nuances, os tons de modas, adicionado aos tons naturais para dar aquele reflexo bonito, aquela cor diferenciada. Essas são as nuances. Se eu pegasse, por exemplo, esse 7 do marrom e ele tiver antes do ponto, ele é louro médio. Ele passa a ser um tom natural. Depois do ponto, ele é um marrom, um tom de moda. Quando colocamos, né, quando aplicamos a coloração na nossa cliente, nós sempre temos que estar ciente da coloração e do pigmento que ela quer. Minha cliente não quer que o cabelo dela caia para o avermelhado. Tenho que evitar qualquer coloração que tenha junto com ela reflexo vermelho, reflexo acaju e reflexo acobreado. Quando a minha cliente ela tem acima de 50% de branco, muitas vezes até com 40% de branco, nós precisamos fazer a mistura, quando ela quer uma nuance ou um tom de moda. Então eu vou voltar ao exemplo do 7.7. Então minha cliente ela tem aí 50% de branco e ela gosta muito dessa cor 7.7. Se eu aplicar essa coloração sozinha no branco dela, nos cabelos brancos, essa coloração ela vai, além de não cobrir o branco, dar transparência, ela ainda vai sair com maior facilidade. 2, 3 lavagens
o cabelo dela vai ficar branco de novo e ela vai pensar que ou a coloração que foi usada não é boa ou que o profissional não soube aplicar. E, na verdade, é só usar a técnica da mistura, né? Então, se eu vou usar o 7,7 nela, eu vou usar um tubo de 60 gramas. Eu vou pegar 30 gramas da 7,0, que é um tom natural que dá cobertura de branco, e 30 gramas da 7,7. E vou fazer esse cabelo dela. Então, eu vou ter uma boa cobertura com reflexo. Agora, se a minha cliente não tem cabelo branco, 10%, 15%, se a minha cliente não tem nada de branco, eu posso aplicar o 7,7, o 6,7, qualquer nuance no cabelo dela que eu vou atingir um bom resultado. Essa mistura é mais para quando a pessoa tem um cabelo branco, ou ela faz muito tempo que não usa coloração, então ela usou 7,7, ou 6,7, ou 5,3, ou 6,1, e ela ficou meses sem reaplicar a coloração novamente. Então esse cabelo com certeza vai estar todo desbotado no comprimento e com uma raiz natural. E aí eu tenho que vir com um processo, né, de mistura nesse comprimento, senão não vou ter uma uniformização de cor. Lembrando que a gente precisa ter sempre um conhecimento na hora de fazer a mistura, na hora de indicar para a nossa cliente. Quem já trabalha com coloração, quem vai à perfumaria, que costuma ver o guia de cores, vão ter colorações que ela vai ter só um número depois do ponto, vai ter colorações que vão ter mais de um número depois do ponto. O importante é que quando nós compramos essa coloração e aplicamos no cabelo da cliente, temos que saber se essa cor ela está ideal, se ela é adequada. Eu tenho aqui na minha mão 7,1. Ele é um louro médio acinzentado. Então, a minha cliente, ela gosta, o cabelo dela sempre cai, o fundo de clareamento dela cai para um laranja. E quando a gente coloca o 7 no cabelo dela, esse cabelo acaba ficando com reflexo alaranjado. O que eu venho? Com 7,1. Porque o 1, ele vai neutralizar o laranja. Eu tenho uma cliente que ela gosta de uma cor diferenciada, ela gosta que o cabelo dela fique um louro puxado para um pérola, para um doce de leite claro, né? O que a gente faz? A gente tem uma outra mistura. Eu tenho 7,32. Mas o que é o 7,32? É um louro médio dourado violeta. Por que eu tenho 3 depois do 7 e eu tenho 2? Então eu tenho essa cor, né? Um 7,32. Louro médio, dourado, violeta. Significa que dentro dessa coloração eu tenho pigmento dourado e pigmento violeta. Uma neutraliza a outra, então eu não vou ter um cabelo que vai ficar extremamente dourado, eu vou ter um cabelo que vai ficar puxado para um doce de leite, um pérola mais escuro. Eu preciso que quando eu for comprar a coloração, principalmente se é uma nuance que tem cores combinadas, né? Quando temos duas cores diferentes, depois do ponto, nós chamamos de cores combinadas. Eu preciso que essas cores combinadas, juntas, dê o reflexo que a minha cliente está pedindo. Então, sempre tenho que tomar muito cuidado com isso. E o mais importante também é que quando o profissional, ele usa os mix. Tem muito profissional colorista que eles usam mix, né? Que eles compram só o tubinho, que vem 0,1, que é o cinza, 0,2, que é o violeta ou mate, para fazer a mistura. Então, eu tenho que estar atentada. Por exemplo, se eu fosse fazer essa coloração, eu colocaria mais pigmento dourado e menos violeta. Nas demais aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o importante hoje é que vocês entendam que depois do ponto, todas as cores são nuances, todas as cores são de moda e que cada número significa um reflexo.